Olá, irmãos, olá, amigos. Sou o Wilton Lages, produtor musical. É um prazer grande estar falando com todos vocês do Brasil todo aí, pelas redes sociais, YouTube, Instagram, também WhatsApp, enfim, Facebook, né? Hoje em dia a mídia aí facilitou muito para a vida de muitos, né? Nós estamos aqui num bate-papo super exclusivo com nossos amigos, pastores Vladimir Paulo, também Ezequiel Barbosa, né? São pregadores da Palavra de Deus, são ensinadores, são ministros do Evangelho. E hoje nós vamos ter um bate-papo exclusivo aqui, falando de diversos assuntos, né? Assuntos da igreja, assuntos cotidianos, assuntos do interesse de toda a sociedade, né? E vamos começar conversando com o nosso querido pastor Ezequiel Barbosa, ele que ultimamente está residindo na Europa e tem vindo ao Brasil pregar em diversas igrejas, diversos ministérios, diversas denominações. E pastor Ezequiel, prazer grande estar falando contigo aqui nesse bate-papo exclusivo da rede MW de comunicação. Mary Wilton, prazer muito grande estar com você. Sou seu fã, seu admirador do seu trabalho há muitos anos. É uma alegria poder estar aqui fazendo parte da gravação dessa produção maravilhosa, que você é maravilhoso e você é uma bênção. Estamos muito felizes de estar aqui com você. Vladimir, um prazer grande estar falando contigo aqui também, nesse bate-papo super interessante aqui. O querido Mary Wilton Lages, grande produtor aí das grandes estrelas do cenário gospel do Brasil. Para nós é uma honra estar aqui com você, na sua casa, né? Participando desse momento de comunhão, dedo de prosa, como diz o mineiro. E está muito feliz de estar aqui com o nosso amigo pastor Ezequiel Barbosa, um grande amigo de longa data também. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser altamente produtivo. Ultimamente a gente não vê mais, né? Muitas igrejas pregam, mas a maioria não está mais falando sobre o arrebatamento da igreja, né? Não está falando mais sobre salvação, né? Pregação da cruz de Cristo. Hoje se ouve muito falar em prosperidade, né? E cura, é o que o povo mais procura. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, Mary Wilton, capítulo 5 de Mateus, versículo 23, diz assim: que pregava Jesus, e percorria Jesus na Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho aos pobres e curando os enfermos de todos os males. Então o evangelho ele tem um tripé, né? Ensinamento, pregação e curas. O problema é que a maioria das igrejas hoje, principalmente a igreja brasileira, ela enfatizou só um segmento chamado prosperidade. A prosperidade, ela é bíblica, ela é de Deus, mas a prosperidade bíblica, ela é, na verdade, um conjunto de comportamentos, né, que o cristão deve seguir para servir a Deus. Então as pessoas estão hoje indo muito na igreja em busca da prosperidade. E os pastores, talvez com medo de perder a membresia, eles não falam mais de arrebatamento. Eles não falam mais de salvação. Você percebe hoje nos cunhos de sermões que são mensagens praticamente de autoajuda, né? Para massagear o ego, porque às vezes alguns pastores eles entendem que se endurecer muito o sermão pode perder uma ovelha, perdendo uma ovelha perde o dízimo da ovelha, perde a gordura da ovelha, a lã da ovelha. Então, em detrimento a isso, muitos pastores, muitos líderes estão se acovardando. Porque o arrebatamento é o cerne do Evangelho, que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Se a gente não fala sobre isso, nós estamos sendo irresponsáveis quanto à palavra de Deus e estamos deixando de incultar essa verdade no coração das pessoas. Eu até disse esses dias atrás, na igreja onde o pastor e falei: irmãos, se a gente não desejar o céu, nós estamos perdendo tempo aqui. Porque uma vez que nós aceitamos a Cristo, a gente aceita Cristo. Lógico que Jesus ele tem o prazer de te abençoar, de prosperar a sua vida. Mas o propósito principal é que você um dia seja levado nessa vida, que Jesus venha buscar, e nós queremos estar inserido nesse contexto do arrebatamento. E você falou uma coisa muito certa. Infelizmente hoje, a mensagem do arrebatamento, mensagem de salvação e de santificação, está sendo banida das igrejas. Como se tivesse uma ordem: não fale sobre isso. Os pastores, pregadores estão com a mordaça na boca, porque se falar não volta mais, se falar sobre santidade não prega mais, se falar sobre arrebatamento não prega mais aqui, perde-se a agenda. Mas nós temos que ser João Batista, né? Perde a cabeça aqui e acha a cabeça lá no céu. É isso.
E o Ezequiel, pastor Ezequiel, e a sua opinião sobre isso, sobre a pregação da palavra, né, e muitas igrejas quase não falam sobre o arrebatamento e sobre a salvação. Mas é isso daí mesmo, pastor, tá difícil. Olha, se pregar esses tempos atrás, posso falar aqui? Eu preguei uma mensagem na igreja, a mensagem foi indo, e chegou uma hora que o Espírito Santo tomou e eu falei mesmo. Quando a mulher samaritana pediu água e Jesus confrontou ela, falou, eu te dou a água, mas dá aos seus maridos. Ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou, falaste bem, tivesse sim o que você tem, não é teu. Era uma Gretchen da época de Jesus. Aí, o que aconteceu? Aí eu entrei para a área da purificação da igreja. Resultado, fecharam as portas, inclusive pessoas próximas à pastora da igreja, fui proibido de entrar no templo, aqui em Cuiabá. Fui proibido de entrar no templo e dado ordem para os seguranças que se eu chegasse na igreja não era para deixar eu entrar. Que a mensagem mexeu e eles fizeram muita reunião sem eu presente. E eu chamei eles na reunião, eles não foram, porque eles não aceitaram. E todo mundo que prega contra o erro e o pecado nessa igreja, eles não aceitam. Mas então tá difícil, porque se Deus não nos usar para mostrar o erro, o pecador não vai abrir os olhos. O adúltero não vai abrir os olhos, o fornicário não vai abrir os olhos. Então Deus usa a gente, nós pastores, você também no seu ministério, para abrir os olhos. Mas tá assim, tá difícil. Tem lugar que o pastor fala, ó, vocês podem pregar só isso, esse tema assim. Entendeu? Porque o pessoal é um pessoal mais light. Aí tá difícil. Porque falar sobre a volta de Jesus, eu tive duas experiências em Poços de Calda. Preguei sobre a volta de Jesus, acho que eu comentei com o senhor, né? Preguei sobre a volta de Jesus, quando eu acabei de pregar, o irmão falou assim, pastor, eu escutei falar da volta de Jesus o dia que eu aceitei Jesus, há 10 anos, e agora? 10 anos que não falava da volta de Jesus. Em Portugal, a portuguesa falou, eu nem sabia que Jesus ia voltar. E o senhor está falando do céu, porque aqui ninguém prega sobre o céu. As pessoas estão ficando admiradas de ouvir a gente pregar do céu. Então, arrependimento, perdão, são tudo temas que estão sumindo. Mas tem uma geração de pregadores bons aí que, né, pastor? Que está pregando, esses meninos novos aí que tem pregado a palavra como ela é. Amém, irmão? Amém, amém. E você que está nos assistindo está perguntando o que esses três estão fazendo aí. Nós estamos aqui no bate-papo exclusivo, falando das coisas de Deus, né? Falando coisas interessantes da vida, coisas interessantes espirituais. E esse é o nosso bate-papo. E falando nisso, tá uma onda aí, né? Vocês podem ver na internet, na televisão, uma onda de suicídios de pastores em todo o Brasil. Tá muito sério isso. E o Brasil está no ranking, no primeiro lugar no ranking do país onde tem mais pessoas depressivas, principalmente pastores, né? Líderes religiosos, bispos, padres, apóstolos. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Essa semana aí nós tivemos uma triste notícia, né? Da morte do pastor Júlio César, ali de Araruama, Rio de Janeiro. E o Ezequiel vai falar um pouquinho sobre isso. Pois é, meus irmãos. Eu acordei com a pastora Maria, lá de Porto Alegre, perguntando, você está aí, você está aí? Aí depois um monte de mensagem do povo, eu fui a ver o que foi, pastora. Ela falou, lê aí. Aí eu entrei na internet, pastor Júlio César tirou a vida. Fiquei muito triste porque eu preguei lá há 10 anos atrás. Ele levou a gente do hotel para almoçar, do hotel para jantar, andamos na cidade, pregamos com ele, foi assim maravilhoso. E o Gilvão Rodrigues também estava no evento um dia antes de mim. Foi uma igreja linda que ele tinha e de repente o pastor Júlio César se suicidou-se. A gente ficou triste, chocado. Aí em seguida um outro pastor, né? Que a gente ainda não sabe qual é, mas um outro pastor também. E como no Texas agora, um pastor americano esse ano. Na Bahia, o pastor da Igreja Batista, uma grande igreja, pastor, se suicidou. Meu Deus, o que está acontecendo? Nos Estados Unidos tem clínica de cura para pastores. Eles estão cansados, estafados, eles vão para essa clínica e são restaurados. Mas o Brasil, meu Deus, o que está acontecendo? Será que está faltando amigos? O que passou pela cabeça deles? E são pastores bem-sucedidos, pastores com igrejas grandes. Inclusive o pastor Júlio César, um homem respeitado na cidade, que não tem explicação. Para a morte natural já não tem explicação, eu imagino uma morte dessa. Muito triste, eu estou triste até hoje. Todas essas mortes me deixam triste. A do pastor americano que eu nunca vi, quando eu vi no Jornal Nacional, fiquei triste. Porque, meu Deus, a gente passa muito momento difícil. Eu estava conversando com o pastor Vladimir, falta amigos do ministério.
Hoje em dia com o WhatsApp, você não pode abrir o coração. Você não sabe quem está ali do lado. O próprio irmão manda para o outro. Tá difícil. Só o Senhor mesmo para nos dar graça. Eu estou muito triste com tudo isso. Muito triste mesmo. Hoje de manhã fui orar, chorei. Porque está muito triste, muito triste. Tem explicação, só Jesus. E na tua visão, pastor Vladimir, sobre isso que está acontecendo, sobre o suicídio, as depressões, as dificuldades, né, dos pastores nos ministérios, a vida do pastor em si, né? Qual é a sua visão? Merilton, é um assunto assim que está vindo à tona agora, né, através dessas situações de vários pastores. Eu tive o desprazer, como eu disse para vocês aqui hoje, de pregar no congresso lá perto de Vitória do Meari, no Maranhão. Depois do congresso, estava na casa do pastor, quando veio alguém avisando que a irmã do ciclo de oração havia se suicidado. Eu fui até a casa. Foi uma das cenas mais tristes que eu vi, né? A mulher do ciclo de oração, com uma corda no pescoço, pendurada na madeira do telhado. E os filhos gritando, mamãe, mamãe. E de lá para cá tem desencadeado várias situações, vários suicídios. O mais recente, do pastor Júlio César e outro que eu me não lembro o nome. Mas assim, eu analiso da seguinte forma. Não somente o pastoreio, mas principalmente o pastoreio, ele é uma das funções mais desgastantes do mundo. Porque você tem que ser pai, psicólogo, você tem que ser motorista, você tem que ser conselheiro, você acumula várias profissões em uma só e você praticamente não tem reconhecimento. Às vezes você ajuda uma pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos e um não que você fala, você não presta mais. E isso vai se acumulando ao longo do tempo, associado ao isolamento, porque muitos pastores não abrem o coração para ninguém, vão sofrendo calado. Eu defino assim o desgaste do pastor no Salmo 73, que eu preguei uma mensagem há muitos anos, a síndrome do esgotamento espiritual, que é Asaf. Bom é Deus para com Israel, quanto a mim os meus pés quase se escorregaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, porque eu tive inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, vivem abundantemente. Então no decorrer do Salmo você vai ver que lá na frente ele está destruído por dentro e estereotipamente ele está perfeito. Ele é um líder admirado, um pregador admirado, um cantor admirado, mas por dentro ele está revoltado contra Deus, com ódio das coisas que Deus fez, porque a aprovação dele ele atribui as dificuldades a Deus. Então veja que é um conjunto de situações que leva o pastor ao primeiro passo, a depressão. Tem muitos pastores depressivos, ninguém sabe. Pastor que chora, pastor que não consegue resolver os problemas, pastor, sabe, que carrega a carga pesada, que a igreja, se você compra um carro novo, você é ladrão, você está roubando a igreja, sabe, se você é brincalhão, você é irresponsável, se você é muito sério, você é sisudo. Então, realmente, assim, as coisas estão chegando a um ponto, não justifica, é claro. Terceiro ponto, além disso, o isolamento, e o terceiro ponto é a falta de manutenção na vida espiritual. Então a questão do suicídio, eu vejo assim, que existem várias situações que podem levar uma pessoa a pensar em se matar. Vale lembrar que Elias pediu a morte, mas ele pediu para que Deus o levasse. Elias estava num desgaste muito grande, porque a Bíblia diz que depois que ele recebeu o bilhete de Jezabel, no capítulo 19 do livro de Reis, ele deita debaixo de um zimbro, né? Isso é um dos sinais da depressão. A pessoa só quer dormir e não quer acordar mais. Então você vê que Elias dormiu e não queria acordar. O sono dele era tão profundo e tão desgastante que o anjo o acordou e disse: come e bebe. Ele comeu e bebeu e voltou a dormir. Então ele estava destruído por dentro. O anjo acorda e diz: coma e beba, porque muito comprido será o caminho. Ele vai, caminha até Horebe, o monte de Deus, e ele, na verdade, ele se enclausura dentro de uma caverna. Caverna é escuridão, meu irmão. Sabe, isso é um sinal de pessoas depressivas, querem ficar na escuridão, fecha a janela, sabe, não quer ver rosto de ninguém. Então Elias estava depressivo. Deus foi até ele e o tirou de lá. Qual que foi a cura que Deus deu a Elias? Deus chamou e disse: qual que é o problema? A primeira cura, uma pessoa depressiva, ele precisa falar, ele precisa desabafar. E a primeira coisa que Elias fez foi desabafar: ó, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pela sua obra, só eu fiquei, mataram os teus profetas. E Deus fez com que ele enxergasse que ele não era o único que estava sofrendo. Deus deu a cura para ele.
Sabe qual foi a cura que Deus deu para ele? Um amigo. Colocou Eliseu para andar com ele. Porque Elias era um homem que vivia só. Não abria o coração para ninguém, não conversava com ninguém. Deus, desde aquela época, já sabia que o problema da depressão é falta de amigos, falta de ser apoiado, falta de falar, de abrir o coração. Então Deus disse assim, eu vou colocar um jovem para te ajudar. Eliseu foi um fiel amigo de Elias. Qual que é o problema hoje da liderança? Eu sou líder de igreja, eu já passei por situações de pedir para Deus me recolher. Falta de reconhecimento, você se doa para as pessoas, às vezes as pessoas não reconhecem. Você cuida de uma pessoa há 5 anos, você luta por ela. Pastor, vem até minha casa, você deixa tudo e vai atender aquela pessoa. Pastor, me socorre, você socorre. De repente a pessoa sai pelo fundo da igreja, não te dá tchau, não te dá boa noite, não te diz muito obrigado. E ainda sai falando mal. Isso vai acumulando ao longo dos anos. Segunda coisa que eu vejo que desencadeia a depressão é o isolamento. Muitos líderes não têm mentores, não têm cobertura espiritual, sabe? Não tem com quem abrir o coração na hora da tentação, por exemplo. O pastor é tentado por uma mulher, ele não vai falar com a membresia, ele não tem ninguém para conversar. Porque ser tentado, Merilton, não é pecar. Você pode ser tentado em qualquer área, bebida, a pessoa está sendo tentada da droga, no homossexualismo, com traição, mas ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cede à tentação. Então, quando você está sendo tentado, você está na condição de vítima, você pode pedir socorro. E muitas vezes nós não pedimos socorro, porque você vai pedir socorro para quem? Para quem que a pessoa vai abrir o coração? Então nós precisamos disso, de ter uma cobertura, de ter alguém. Falou, eu, Vladimir Paulo, tenho uma pessoa com quem eu me reúno uma vez por semana e presto conta da minha vida. Se eu estou passando por dificuldade, eu tenho que procurar uma pessoa e dizer, olha, eu estou passando por dificuldade nessa área. Esse é um dos motivos pela qual muitos estão caindo. Vai acumulando as situações. Eu vou dizer no caso não desse pastor, mas de todos os pastores. Vem um momento da tentação, o diabo fala, acaba com a sua vida, ele está fragilizado. O segundo motivo que eu falo é falta de manutenção na vida espiritual. A gente é pastor, mas não deixamos de ser servo. E o servo, Davi disse o que no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Ele tinha uma pessoa a quem ele tinha que dar satisfação. A gente precisa o quê? Dar manutenção à nossa vida espiritual. Chega um ponto que o líder não ora mais, o líder não consagra mais, o líder não lê mais a Bíblia, ele tem mensagens que ele está gravada 20 anos atrás, 10 anos atrás, ele não consagra mais a vida, ele vai se fragilizando, ele vai se desmontando espiritualmente, aí quando chega a situação, ele está arrebentado. Alguns ainda conseguem resistir, mas outros, como essa situação de suicídio, a pessoa fica cega, porque ele esquece que o suicídio, que a pessoa que se mata, eu vejo assim que a única pessoa que pode tirar a vida é Deus. Porque se o suicídio tiver perdão, então todo mundo pode suicidar, ir para o céu e vai descansar. Então eu quero aproveitar isso aí e pedir para você, ovelha, para você, irmão, ajude seu pastor, ore com seu pastor, sabe? Seja parceiro do seu pastor, cuide do seu pastor, dê cobertura espiritual a ele. E aos nossos companheiros, nossos pastores, nossos líderes, uma palavra de força, né? Muitas vezes nós podemos não ter um reconhecimento aqui, mas teremos reconhecimento do Deus vivo. Amém. Essa é boa palavra do pastor Vladimir, ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Visão Mundial, aqui em Cuiabá. E esse assunto está aí, né, à tona, está em evidência ultimamente. E é muito importante essa palavra do pastor. Eu creio que muita gente gostou, muita gente está atento aí a essa palavra. Como que está a igreja hoje atual no Brasil em termos de evangelismo, né? Em termos de ganhar almas para Jesus? Qual a sua opinião? A igreja está forte, né? Muitas almas ainda nos pés de Cristo. Eu não sei porque tem a parte da igreja lotada, a igreja grande e a igreja inchada. A igreja inchada é aquela que o povo passa e vai, e a igreja grande é aquela que o povo fica. Então, os pastores têm pregado, o povo tem evangelizado, tem ganhado almas para Jesus. Até onde eu vejo assim, tá bom, dos batismos, até os artistas, agora todo mundo está ficando crente, glória a Deus, né? Então, o Brasil tem evangelizado, um celeiro, né, de missões é o Brasil. É reconhecido lá fora como o maior celeiro de almas, é o Brasil. Nesses últimos 5 anos para cá, Deus tem mudado a visão dos homens, levantado uma geração forte e destemida. Glória a Deus. Pastor Vladimir, a sua opinião quanto
quanto ao evangelho e o evangelismo, né, nos últimos dias, agora que antecede a volta de Jesus. Interessante que há muito tempo atrás eu ouvia Deus falar com muitas pessoas: olha, eu vou te usar para pregar para o mundo todo. Então naquela época o contexto, o entendimento que nós tínhamos é que nós íamos viajar o mundo, os países para pregar. Só que a mente de Deus é tão grandiosa que ele já viu a internet, né? Ele já viu o Facebook, ele já viu as lives, ele já viu isso aqui que está acontecendo. Então muita gente se frustrou porque eles não alcançaram esse ministério achando que o mundo que Deus falava é que realmente que eles iam viajar para o mundo todo. Na verdade, hoje nós temos um instrumento poderosíssimo de evangelismo, que é a internet. Existe o modelo tradicional do porta em porta, né? Do culto ao ar livre, mas a internet hoje, na verdade, ela é uma máquina extraordinária para evangelizar. O problema, Merilton, é que poucos estão usando essa máquina adequadamente e com responsabilidade. Porque, por exemplo, você está fazendo isso aqui, isso é um evangelismo, né? Quantas vidas vão ser edificadas através desse vídeo? Eu admiro muitas pessoas que têm canais, né, que evangelizam. Então, o evangelismo hoje é rede social. Tem o físico, né, que é aquele corpo a corpo, mas hoje nós temos que usar essa máquina. Então, eu sempre digo assim para os irmãos, queridos, usem o seu Facebook para postar uma coisa bacana de Deus. Porque às vezes a gente posta coisas, a gente quer postar coisas bacanas, né, o trivial da vida, você no shopping, mas a gente tem que usar isso aí porque tem muitas vidas, como nós debatemos aqui, querendo se matar, né? Querendo tirar a vida. De repente você posta uma mensagem, aquela mensagem vai tirar a pessoa daquela situação. Então eu acho que essa geração que está chegando agora, né? Uma geração de jovens, minha filhinha tem 3 anos, ela já mexe no celular, então é uma geração diferente da nossa. Que essa geração use esse potencial chamado internet, redes sociais, para pregar. Porque naquele dia vai ser aberto todos os livros, né? Abriram-se os livros e abriu-se um outro livro que é o livro da vida. Então os livros todos vão estar ali. Não tenho dúvida que o livro da internet vai estar. O que é que você fez com a sua rede social? De que maneira você usou o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter? Como que você usou isso? Você usou para o meu reino? As pesquisas do Google, né? Então é isso. Essa geração de hoje da internet, ela vai ser julgada. O que nós temos nas mãos, Paulo não tinha. O apóstolo Paulo não tinha nada disso, não tinha carro, não tinha moto, não tinha rede social, não tinha telefone. E Paulo revolucionou a Europa com o evangelho de autoridade. Hoje nós temos muito e nós não temos feito quase nada do que eles fizeram. John Wesley, na Grã-Bretanha, ele evangelizou a cavalo. E toda a Grã-Bretanha converteu a Cristo, foram impactados a cavalo. Tem até a trajetória dele lá, que é o pastor da igreja metodista, fundador e pastor. A cavalo, sem som, sem nada. Ele pregava sentado em cima do cavalo. E almas vinham a Cristo. E hoje a gente, pregador, tem que gritar, né? Retorna! Realmente. Imagina Jesus naquela época que não tinha mídia, não tinha internet, não tinha outdoor, não tinha rádio, não tinha televisão. E Jesus, com o seu simples jeito de pregar, né? Aquele jeito simples, e alcançava todo mundo, né? Ele era tão inteligente que não tinha som grande, volumoso, potência de som. Ele usava o vento, né? O próprio vento, usava a natureza, sempre o deserto, os montes. Ele ia na beira da praia, onde o vento, né, levava a voz dele para todo mundo ouvir. Jesus, um homem muito inteligente, fantástico, né? A volta de Jesus vai ser filmado, vai ser muito rápido. Mas o povo vai filmar quem ficar, vai ficar o desespero e tal. O arrebatamento não tem como filmar, que isso aí é questão de milésimo de segundo. Mas quem ficar aqui, todo olho verá, né? Todo olho verá. Agora, uma coisa engraçada, quando eu era a criança, adolescente, os profetas falavam: eis que você terá muitos seguidores. Eu achava que eu ia virar um Davi Miranda, Manuel de Melo, achava que eu ia virar um profeta daqueles poderosos, né? Hoje os seguidores são os meus amigos do Twitter, do Facebook e do Instagram. São seguidores. Glória. A mãe de Deus é fantástica e espetacular, né? Enxerga o passado, o presente e o futuro, né? Pastor Vladimir, suas considerações finais para a gente encerrar essa parte da nossa programação. Eu tenho um prazer, viu, ter estado aqui hoje. Foi muito bom, nos divertimos,
estar perto do Ezequiel é sorrir, né? Brincar é sorrir sempre. E isso aqui é uma coisa interessante, tenho certeza que você vai levar esse projeto para frente, fazer esse feedback aqui, trazer outros líderes, cantores, pregadores, né? Isso é muito bom, o cenário é bom, é uma coisa informal, porque o gostoso é a informalidade. É natural. Você fica muito engessado. O gostoso é isso. Olá, pessoal. Eu tentei a todo custo esconder a barriga aqui, mas não tô até com falta de ar aqui, tentando murchar a barriga, mas eu falei, vai ter que ser ao vivo, é assim mesmo, né? Mas olha, muito feliz mesmo, viu? Esse momento aqui é um momento importante, nós vamos compartilhar também esse vídeo aí na internet. E desejo sucesso para você nos seus projetos, viu? Aquilo que Deus colocou no teu coração. Você é um camarada de fácil acesso, né? Pouca gente sabe da importância que é o Homero Wilton no mundo musical, né? Um dos grandes maestros do Brasil, maestro dos grandes nomes, né? Da música brasileira, música gospel. E uma pessoa simples, ele, a sua esposa, a Amanda, nos receberam aqui num almoço especial. Estou muito feliz e se você precisar nós estamos aí, tá bom? Eu estou feliz, primeiro, de reencontrar. A última vez que nós nos encontramos foi lá no Marcelinho Carioca, lembra? Nós tiramos foto, tem até a foto, até hoje. E saber de você, porque eu falei para o pastor Vladimir, a sua humildade. Porque quem tem não precisa mostrar quem tem. Quem fica se mostrando é quem não tem. E você, uma pessoa conhecida em nacional e fora do Brasil. E essa humildade, você chegou ali na igreja, lá no Marcelinho Carioca, em nenhum momento você falou quem você é. Eram as pessoas que falavam. E lá no Marcelinho Carioca, olha ali, o Melry, o Wilton, o Melry. E você sabe que você é um grande produtor de grandes cantoras. Muitos hinos que vocês cantam aí, passa pelas mãos deles, viu, gente? Muitos hinos. E ele é uma bênção, essa pessoa humilde. Você continue assim. A humildade procede a honra e o orgulho é a queda. Então você vai ainda longe. O Senhor vai te abençoar muito. Nossa torcida, porque suas mãos continuam abençoadas, seus instrumentos, tudo continua bênção. E foi muito bom estar aqui, almoçamos, né? Uma carne maravilhosa, um arroz maravilhoso. E eu estou agora, vamos tomar café. Glória a Deus. É isso aí, gente. Muito bom estar aqui com o pastor Vladimir, com o pastor Ezequiel Barbosa. E muito bom estar com vocês aí também, amigos, irmãos de todo o Brasil. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos em véspera de Natal. Que Deus te dê um Natal abençoadíssimo. Que Deus te dê muita saúde, muita paz no seu coração. Que abençoe totalmente a sua família, os seus negócios, os seus projetos. E no 2018 vindo aí, né? Muito mais bênçãos, né? Muito mais prosperidade e muito mais vitórias em Jesus, tá bom? Grande abraço e até o próximo programa. Valeu. Até mais.